Boa noite. Estou aqui só para te dizer que vamos começar dentro de alguns instantes o nosso encontro para celebrar. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai chamar as pessoas, reunir elas todas ao redor da televisão ou do celular, ou pedir para que elas acessem também ao celular e que a sua família, nesse momento, preste um culto a Deus, adore a Deus e ao mesmo tempo seja abençoado por Ele. Como você estivesse, ou sua família estivessem num culto presencial. Por isso que nós estamos realizando esses cultos, para que você possa ter um momento de adorar e prestar seu culto a Deus. Se for o caso, você também evite os barulhos, os sinais que o celular costuma colocar, né, para nós, e você ficar atento exatamente a tudo aquilo que está acontecendo. E assim, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Para isso, você precisa se acalmar, respirar fundo, pensar em Deus e querer ser abençoado por Ele. Abra sua mente, abra seu coração e coloque sua alma neste momento. Dentro de alguns instantes estaremos iniciando. Até lá!
Jesus, meu Senhor. Esta frase tão marcante deste hino, cantado hoje pelo coral da Igreja Batista Água Branca, pastor Ed René, tenho certeza que fez com que você derramasse a sua alma diante de Deus. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas tem outras pessoas que estão passando por momentos mais difíceis que nós mesmos. Doentes, pessoas que estão em luto, pessoas que estão desempregadas ou que estão tendo problemas de relacionamento. Por isso, eu gostaria que você me acompanhasse a uma leitura bíblica do Salmo 142, um salmo muito conhecido, Salmo 142. Eu vou ler este salmo na nova tradução da linguagem de hoje. Este salmo é uma oração que o rei Davi fez quando ele estava sendo perseguido por Saul e estava escondido dentro de uma caverna. Me acompanhe nesse salmo então. Eu clamo a Deus, o Senhor. Pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo ao desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Que Deus complete esta mensagem no seu coração e na sua mente. Amém? Vamos orar agora através do hino, baseado justamente nesse Salmo 142. Este hino será cantado e acompanhado pela Orquestra Messiá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Campinas. Que você possa derramar a sua alma através deste hino.
depois que você fez a sua oração através deste hino, me acompanhe agora numa oração em seu favor e em favor de todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Senhor nosso Deus, como é bom sabermos que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor sempre está atento às nossas necessidades. O Senhor está sempre atento nos momentos difíceis de nossas vidas. Por isso eu te peço agora, ó Deus, que eu esteja com aquelas pessoas que estão amarguradas, tristes, deprimidas, que têm tido algum problema emocional, que está abalando a sua mente e o seu coração. Ó Deus, livre-as de toda esta situação, que elas possam confiar a sua vida nas suas mãos, ó Deus. As abençoe nesse momento e cure-as de toda a situação que elas têm vivido. Lembro também, ó Deus, daquelas pessoas que estão doentes fisicamente, pessoas que estão sendo atendidas nesse instante por médicos, enfermeiras, por assistentes, ou pessoas que estão sendo levadas, ó Deus, para os centros de atendimento ou para os hospitais, que o Senhor possa agora, nesse momento, abençoá-las e curá-las, ajudá-las nesse momento. Dê um difícil, ó Deus. E também dê sabedoria a todas essas pessoas para cuidarem delas, dando entendimento de como devem tratá-las. Ó Pai, também queremos lembrar daquelas pessoas que têm tido dificuldades, ó Deus, nos seus relacionamentos, que têm trazido problemas para as suas famílias, que têm trazido problemas para o seu relacionamento com o seu cônjuge. Ó Deus, ajude-os, que eles possam agora tomar as decisões de uma forma muito mais tranquila, que eles possam esperar que o Senhor fale o coração deles. Eles não façam nada de cabeça, ó Deus, quente, sem pensar naquilo que o Senhor pode fazer na vida deles. Lembramos também, ó Deus, das crianças que estão o tempo todo dentro de suas casas, ó Deus, que elas possam estar atentas aos seus pais, às pessoas que são responsáveis por elas. Abençoe elas em tudo, ó Deus. Proteja elas de todo o mal. Queremos lembrar também daquelas pessoas que estão tendo dificuldades financeiras, ou porque estão sem trabalho, ou porque estão ganhando pouco, ou porque estão tendo dificuldades com o seu comércio ou com a sua empresa. Ó Deus, dê sabedoria. Cuide delas, ó Deus, que elas possam buscar em Ti a solução para as suas dificuldades. Queremos, ó Deus, também agradecer por tudo que o Senhor tem feito, realizado na vida de tantas pessoas que nós já percebemos, que o Senhor tem ouvido as orações. Lembramos ainda, ó Deus, de pessoas que perderam seus queridos, perderam seus parentes, amigos, irmãos em Cristo. Console eles através do seu Santo Espírito, ó Deus. Ajude eles nesse momento. Lembramos daquelas pessoas que também, ó Deus, têm contribuído, que têm ofertado, que têm dizimado. Ó Deus, te agradecemos porque elas têm sido fiéis a Ti. É verdade que esses recursos que são trazidos para a nossa igreja é para a manutenção do nosso trabalho aqui, de uma forma bem racional, para que haja a razão da existência de uma igreja nesse local. Desde o sustento dos obreiros, do obreiro, como também no aluguel e todas as despesas fixas que precisam ser, ó Deus, mantidas para a existência desse trabalho aqui na cidade de Conchal. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas que fazem isso de forma espontânea, com alegria, entendendo que tudo que essas pessoas têm vem de Ti, e elas devolvem uma pequena e a menor parte para a igreja reunida aqui em Conchal. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nós e por nós. Esteja comigo, com a diretoria desta igreja, com os membros dessa igreja, com aqueles que frequentam e que nos visitam e que estão agora nos acompanhando através deste culto. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Oh, oh, Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Nós vamos ter hoje, trazendo para nós a reflexão bíblica, o pastor Luciano Petelevitz. Esse querido irmão, ele foi meu professor há muitos anos atrás, ali na Faculdade Teológica Batista de Campinas, onde atualmente ainda é professor. Mesmo a faculdade estando fechada, ele faz parte do corpo docente daquela faculdade e temos também ali o curso à distância. Com certeza ele está ativo ali, dando aulas, e eu aprendi muito com ele. Ele foi meu professor, principalmente da área do Antigo Testamento. Ele é pastor atualmente da Igreja Batista Bela Vista, em Nova Odessa, aqui perto de Sumaré e de Campinas. E também é casado com a Paula, e eles dois têm 2 filhos, Sara e Samuel. Somos muito gratos a Deus e também muito ao Luciano por ter aceitado o nosso convite. Apesar de ele ser formado em teologia e ter doutorado em teologia, ele é uma pessoa muito simples e é um irmão em Cristo que serve a Deus com todo o seu coração. Vamos ouvir então, nesse instante, pastor Luciano Petelevitz. Olá, meus irmãos da Igreja Batista de Conchal.
Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nesses dias de pandemia todos vocês estejam bem, que vocês continuem sendo guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor nosso Deus. Estou compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor já ministrou em meu coração e que eu já tive a oportunidade de compartilhar com outras igrejas, com outros irmãos também. A minha oração, meu desejo é que essa palavra possa abençoar também grandemente as suas vidas. Ouça aí o que o Senhor quer lhe falar nesse momento. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam bem, que os irmãos continuem sendo guardados e abençoados pelo Senhor. Gostaria de lhes deixar a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Certa vez a rainha da Inglaterra disse que preferia enfrentar um exército poderoso a enfrentar um servo de Deus de oração. O que nós podemos perceber aqui nessa fala desta rainha é que a oração de um justo é muito mais poderosa do que um grande exército. Por isso que nessa situação difícil que nós estamos vivendo, uma situação de calamidade pública, uma situação de crise sanitária, de crise econômica, nós precisamos renovar o nosso compromisso com a oração. Só Deus é que pode intervir de forma poderosa pela sua graça e pela sua misericórdia nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos então refletir um pouco aqui sobre o poder da oração e de maneira mais específica a diferença que a nossa oração pode fazer na vida de outra pessoa. O texto lido aqui no verso de número 16 diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós vamos falar então um pouquinho sobre isso aqui nesse momento. A importância de orarmos uns pelos outros e não somente uns pelos outros, mas também orarmos uns com os outros. Eu sei que nessa situação de isolamento é difícil estarmos juntos fisicamente, orando junto com outras pessoas, mas nós podemos, mesmo assim, através aí do WhatsApp, a gente pode ligar para alguém, a gente pode orar junto com alguma pessoa. É muito importante a gente não somente orar pelos outros, mas também falar para essas outras pessoas que nós estamos orando por elas. Você já deve ter se sentido confortado em alguma situação em que alguém chegou para você e disse assim: estou orando por você. Quanta diferença faz isso em nossa vida, quando nós sabemos que tem alguém orando por nós, nos vales sombrios pelos quais nós passamos ali, nós podemos saber que tem alguém que está intercedendo, que está orando. Eu quero desafiar você nesse momento a renovar o seu compromisso de oração diante do Senhor e especialmente a renovar o seu compromisso a orar também pelas outras pessoas. O texto diz aqui em Tiago capítulo 5, os versos que lemos aqui, versos 16 a 18, sobre o poder da oração, e fala aqui em uma situação em que Tiago estava tratando acerca das enfermidades. A oração aqui, nesse texto especificamente, era a oração
pelos enfermos. Ele dá aqui algumas recomendações também ao que diz respeito aos presbíteros, que deveriam ser chamados ali pelo enfermo, para que eles então orassem pelo enfermo. Alguns detalhes aqui no texto, no verso 14, que nós não vamos entrar aqui com maiores observações, para não estender muito aqui o nosso vídeo, mas depois os irmãos podem ler aí os versos 14, 15, o contexto aqui é a oração pelos enfermos, de maneira muito específica ali. Tiago está se referindo a algumas enfermidades causadas pelo pecado. É claro que a gente não pode afirmar que toda enfermidade seja resultado do pecado, né? As doenças são resultados aí de vários fatores. Então, vamos aqui considerar algumas coisas. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Vamos lembrar aqui do exemplo de Jó. Jó era um homem justo, era um homem íntegro, e mesmo assim ele ficou enfermo. Além disso, passou ali por diversas outras provações. Uma outra observação também é que quando nós oramos pelos enfermos, precisamos entender também que nem todos serão curados. Vamos aqui nos lembrar de Eliseu. Se lembra do profeta Eliseu? Ele era um homem de fé. Através dele, Deus fez grandes milagres, inclusive curou muitas pessoas, até mesmo ressuscitou mortos. Mas é interessante que diz lá, 2 Reis, capítulo 13, verso 14, que Eliseu, né, estava sofrendo de uma doença da qual morreria. E é interessante então que Eliseu, que fez tantos milagres, que curou tanta gente, ao final da sua história ele acabou morrendo por uma doença. A gente vê também o caso de Paulo, que tinha uma enfermidade nos olhos. Ele orou 3 vezes ao Senhor suplicando pela cura, e o Senhor disse que, olha, Paulo, a minha graça te basta. Veja, nesses 2 casos, tanto Eliseu como Paulo, grandes homens de Deus, homens através dos quais Deus operou grandes milagres e curas na vida de outras pessoas. Esses homens não foram curados. O que a gente aprende aqui? Que nem todo mundo é curado. Quando a gente ora pela cura de alguém, a gente sempre tem que ter essa ciência de que será feita a vontade de Deus. Uma outra observação importante quando a gente pensa aí na oração pelos enfermos é que a fé não exclui a necessidade de nós tomarmos remédio. Vamos nos lembrar daquela orientação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo orientou o jovem pastor Timóteo para que ele tomasse um pouco de vinho, para que aquilo fizesse algum efeito nas enfermidades que ele tinha ali no seu estômago. A gente pode traduzir isso na linguagem de hoje, tome remédio, é isso que Paulo estava falando ali para Timóteo. Então, tomar remédio não é falta de fé. A gente vê aí alguns cristãos dizendo que crente que é crente que tem fé, não toma remédio, né? Mas não é bem isso. Aliás, Deus usa os médicos em muitos momentos para trazer cura. Deus usa a própria ciência também para trazer cura. Nós estamos aí em um momento em que aguardamos alguma vacina ou algum remédio contra o coronavírus. Então, a ciência, ela não contradiz a fé, né? A boa ciência, é claro, né? Deus deu a inteligência aos homens, aos cientistas, para eles criarem remédios e vacinas contra as enfermidades. Inclusive, nós devemos orar por eles também, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Que nessa circunstância em que nós estamos vivendo, de crise sanitária, né, diante dessa ameaça do coronavírus, nós precisamos orar uns pelos outros, orar para que Deus nos guarde, orar para que o Senhor nos livre deste vírus, e orar por aqueles que estão doentes, aliás, não só doentes por causa do Covid-19,
mas também aqueles que têm outras enfermidades, né? Não vamos também nos esquecer dos outros enfermos também, né? Então, que a gente possa renovar o nosso compromisso com a oração, orando por aqueles que estão enfermos. Você aí conhece alguém que está doente, alguém que necessita da sua oração? Ore por essa pessoa, coloque essa pessoa diante do Senhor. E não só isso, fale para ela que você está orando também, né? Aquela pessoa às vezes está ali desanimada, angustiada, triste, abatida, e você de repente manda uma mensagem para ela, você faz uma ligação aí para algum irmão, aí mesmo da igreja, ou para alguma outra pessoa. Com certeza isso pode fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Meus irmãos, o texto diz aqui que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por que nós oramos? Porque nós cremos nessa promessa. Cremos que a nossa oração não é em vão. A oração do justo é poderosa. Não porque exista em nós mesmos algum tipo de poder místico ou especial. Não, a gente sabe que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano. Ele é o Deus que pode fazer o impossível acontecer através da nossa oração. Então, por isso que a oração de um justo tem efeito. A oração de um justo é muito poderosa. Agora veja, quem é o justo que é mencionado aqui nesse texto de Tiago? O justo é aquele que é lavado pelo sangue de Cristo Jesus. O justo é aquele que é coberto pela justiça de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos que nós somos justificados gratuitamente através da fé. Então é pela graça de Deus que nós somos declarados justos. Mesmo nós não sendo justos, mesmo nós não tendo méritos próprios, o Senhor, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, tendo como base a redenção de Cristo Jesus na cruz, a sua morte na cruz por nós, o Senhor então nos declara justos, e é baseado então na justiça de Cristo Jesus e não em nossa própria justiça que nós oramos ao Senhor. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos em nosso nome, mas sim no nome daquele que por nós morreu e ressuscitou. É por Cristo, é através de Cristo que nós entramos no trono da graça de Deus para ali apresentarmos as nossas súplicas e os nossos pedidos. Então, olha só, quando nós oramos, nós não oramos com base na nossa própria justiça, mas com base na graça de Deus. Então este é o justo que é mencionado por Tiago aqui, aquele que tem o seu coração quebrantado, que se arrepende, que se volta ao Senhor e que é revestido com a justiça de Cristo. Olha só, o texto diz aqui, o texto cita, né, o exemplo de Elias. E Elias era um homem frágil como nós. Então veja só, isso nos motiva a vida de oração, irmãos. Porque veja, Elias, mesmo sendo fraco, tal qual nós, Elias tinha os mesmos sentimentos que nós temos, as mesmas angústias que nós enfrentamos, as mesmas tentações que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Elias também tinha tudo isso. Às vezes a gente olha ali os homens de Deus e a gente acha que eles tinham algum tipo de poder mágico neles mesmos, né? Ou eles eram super-heróis. Eles não eram super-heróis, eles eram homens e mulheres, tais quais eu e você. A diferença é que eles tiveram fé no Senhor. E diz aqui que Elias orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e isso aconteceu de fato. Por 3 anos e meio não choveu. Depois diz o texto que Elias orou de novo e veio a chuva sobre a terra, que fez
germinar os frutos. Veja aqui, Tiago cita-nos o exemplo da oração de Elias e especificamente aqui o poder da oração de Elias. Veja só, você e eu somos fracos, tal qual era Elias. Então, baseados não em nossa justiça, mas na graça de Deus, nós podemos então orar como Elias orou. Olha o poder da oração aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar vários casos de pessoas que oraram e a oração dessas pessoas fez uma grande diferença na vida de outros. Lembra-se ali de Moisés em Êxodo capítulo 32, quando o povo se rebelou contra o Senhor e Deus ali anunciou que iria destruir, aniquilar o povo de Israel, e ali Moisés se levanta como um intercessor, ele clama por Israel, ele ora e diz ali o texto que Deus mudou de ideia, ou seja, Deus mudou o curso da sua ação. Deus iria destruir Israel, mas deixou de fazer isso por causa da oração de Moisés. Nós lemos também em Amós capítulo 7 que Deus ali mostrou para o profeta Amós que ele iria enviar uma praga de gafanhotos, depois também uma grande seca que iria assolar Israel. E ali Amós ora ao Senhor, Amós clama e diz: Senhor, tem misericórdia, perdoa, não faça isso, Israel é pequeno, Israel não vai suportar essas calamidades. E diz o texto que o Senhor se arrependeu, não no sentido de que Deus se arrepende porque ele faz alguma coisa errada, não, no sentido de que ele mudou a sua ação. Então ele não iria mais destruir Israel ali, porque Amós orou. Vamos nos lembrar também de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, quando Deus falou que procurou um homem que se colocasse na brecha, alguém que pudesse interceder pela terra de Israel, para que a terra não fosse destruída. Mas aí o Senhor faz uma triste constatação: ele não achou ninguém que pudesse se colocar na brecha. Então a destruição estava decretada sobre a terra de Israel. Veja só que ali o texto diz que a oração de alguém, então poderia livrar a terra de uma grande destruição. Cremos nisso, irmãos? Você crê que a nossa oração pode fazer diferença diante desse cenário de caos que nós estamos vivendo, diante desse cenário de destruição? O Senhor pode intervir na nossa nação, o Senhor pode intervir na vida daquelas pessoas que estão angustiadas, na vida daqueles que estão enfermos, na vida daqueles que precisam se converter, através da nossa oração. Veja, o Senhor pode fazer uma grande obra aí na sua igreja, na sua família, na sua empresa, em nosso país, através da sua intercessão. Quero ainda lembrar de você, aqui para você, a oração intercessória de Jesus em prol de Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus disse assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A gente conhece a história de Pedro, Ele ali, quando Jesus foi preso, ele acabou fraquejando na fé. Ele por 3 vezes negou ao Senhor. E depois nós lemos que ele foi restaurado. Mas talvez a gente se esquece de um pequeno detalhe. Por que que Pedro foi restaurado? Lógico, o próprio Jesus foi ao encontro dele e o acolheu novamente ali entre os discípulos. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que Jesus diz em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, Jesus orou por Pedro, e Jesus disse: olha, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Notem aqui, Pedro voltou para Jesus depois, Pedro se arrependeu, e sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus orou pela fé de Pedro, Jesus intercedeu por ele. Se não fosse a oração de Jesus, provavelmente Pedro não teria voltado mais para os caminhos do Senhor. Perceba o que teria acontecido com Pedro
se Jesus não tivesse orado por Pedro. Então note como a nossa oração pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você conhece pessoas que estão fraquejando na fé, pessoas que estão se desanimando, pessoas que estão, sobretudo agora nessa situação de calamidade, muitas pessoas perderam emprego, né? Outras sendo contaminadas pelo vírus, muitas pessoas morrendo, e tem muita gente aí angustiada, algumas até com a sua fé fragilizada. Se você conhece alguém assim, de repente até alguém que se desviou do Evangelho, de repente alguém que está longe do Evangelho, ore por essa pessoa. Talvez é um filho seu, uma filha, talvez é o seu pai, a sua mãe, talvez é até algum parente chegado, ou talvez mesmo algum irmão ou algum amigo seu que precisa conhecer ao Senhor Jesus. Saiba que a sua oração pode fazer muita diferença na vida de alguém. Então, que nós possamos renovar o nosso compromisso com a oração, uns pelos outros, uns com os outros. Talvez você não saiba pregar, talvez você não tenha o dom de cantar, talvez você não tenha o dom de dar uma aula, talvez você não tenha o dom da liderança, né, para estar aí na frente dos trabalhos da igreja ou na frente de algum ministério da igreja, mas saiba que mesmo assim você pode fazer toda a diferença no reino de Deus, tendo uma vida de oração, orando pela igreja, orando pelos missionários, orando pela vida daqueles que estão perdidos, orando pelos enfermos também. Conta-se que Charles Spurgeon, né, um grande pregador do século XVIII, o chamado aí de príncipe do púlpito, né, um dos grandes pregadores da história da igreja. Conta-se que certa vez ele teve um sonho. Olha só, Spurgeon, ele tinha uma igreja lá na Inglaterra, ele pastoreava uma igreja lá na Inglaterra, em Londres, que tinha ali naquela igreja 5.000 pessoas, e nos cultos em que ele pregava, além das 5.000 pessoas que ficavam dentro do templo, outras 5.000 pessoas ainda ficavam fora, ouvindo ali aquele pregador que fez tanta diferença ali naquela época. Só que uma vez, e ele mesmo conta isso, né? O Senhor lhe disse o seguinte em um sonho: Spurgeon, você não vai receber um galardão sequer por todas essas pessoas que se convertem aqui na igreja. E Spurgeon perguntou: por que, Senhor? A resposta foi: o galardão é daquele senhor idoso, cego, que se senta lá no primeiro banco orando pelos perdidos. Veja que Spurgeon ficou assustado, né, com aquela informação que o Senhor lhe deu, dizendo que ele não iria receber um grande galardão, mas sim um senhor cego ali, que sentava-se no primeiro banco, e todos os cultos ele orava pelo Spurgeon, orava pelos perdidos. Então, se Deus estava usando poderosamente a vida de Spurgeon, era porque aquele senhorzinho ali tinha uma vida de oração, e se colocava diante de Deus em oração. Então, nunca diga assim: olha, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma contribuição importante para o reino. Nunca diga isso. Você com certeza pode fazer toda a diferença através da sua oração. Creia, Deus pode impactar muitas vidas através da sua oração. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa certeza que lemos em Tua Palavra, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Levanta-nos, Senhor, para que possamos ser crentes de oração, para que possamos, ó Deus, ter um compromisso firmado diante do Senhor, para que venhamos então orar uns pelos outros, e que, ó Deus, a Tua obra seja feita através da nossa vida, através da nossa oração. Ó Deus, que o Senhor nos use,
Que o Senhor, ó Deus, nos levante para sermos instrumentos de bênção em Tuas mãos na vida de outras pessoas, especialmente através da nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, viu? Fiquem com Deus. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Hoje nós fomos desafiados a orar uns pelos outros. Muito obrigado, pastor Luciano Peterlevitz, por ter trazido essa mensagem e que a gente possa, durante essa semana, lembrar de uma pessoa, no mínimo, entrar em contato com ela e fazer uma pequena oração. Faça uma oração com alguém durante essa semana. É o teu desafio, é o meu desafio. E assim vamos pôr em prática essa mensagem que falou tanto ao nosso coração. Também queremos agradecer a participação da banda da Igreja Batista do Cambuí. Que Deus abençoe a todos aqueles que tocaram e cantaram e mais uma vez nos ajudaram nesta noite. Muito obrigado pela presença de vocês nesta noite. Que você possa ser abençoado por Deus durante essa semana e ser protegido por Ele em todas as suas ações. Que Deus te abençoe e muito obrigado e até domingo que vem para mais um encontro para celebrar ainda em casa. Um abraço e até lá!